Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 24. Nós leremos todos a uma só voz, do verso 1 ao verso de número 10. Lucas 24, 1 a 10, assim diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo, na verdade, todos em uníssono. Leremos. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Podeis assentar. Juntos, se você não fechou a Bíblia, mas leia comigo o verso 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. A Páscoa é uma festa muito antiga. Ela teve seu início por vontade de Deus, na época em que o povo de Israel ainda estava no cativeiro ali, na escravidão do Egito. E lá Deus começa a visitar e envia Moisés, e Faraó, endurecido seu coração, por vontade não dele mesmo, vontade de Deus, soberano Deus, segurou aquele coração duro, permitiu que aquele coração duro ficasse duro, vontade permissiva de Deus ali também. E ali o que acontece é que vem a primeira praga, a segunda, a terceira, e quando vai chegar a 10ª, Deus avisa a esse povo que eles precisavam se preparar para a última praga, fazendo uma festa familiar, a festa da Páscoa. Reuniam a família naquela madrugada, naquela noite, e iriam comer ervas amargas, pães asmos e o cordeiro imolado. O sangue daquele cordeiro deveria ser passado ali nos umbrais da porta, na guarnição da porta de cada uma das casas dos judeus. E assim haveria a passagem, passou por cima. Aonde havia o sangue nos umbrais, o anjo da morte não entrou. E o anjo da morte foi a 10ª praga, trazendo uma referência de aquilo que haveria de acontecer conosco, sobre nós, sobre os nossos corações, os umbrais das nossas vidas, os umbrais dos nossos corações, foi passado o sangue do cordeiro, não do cordeiro bichinho, mas o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo eficazmente e de uma vez por todas. Foi passado. E a Páscoa dos cristãos é essa. A morte e o inferno passaram por cima, apesar de merecermos o inferno. Passaram por cima porque Cristo morreu a seu tempo. E ele não permaneceu morto, porque se tivesse permanecido morto, a obra não tinha sido consumada.
ao terceiro dia, num domingo de manhã, bem cedinho, no início da manhã, término da madrugada, as mulheres devem ter saído com certeza de suas casas ainda escuro, e ao chegarem no túmulo, a pedra estava removida. Elas olharam lá para dentro e só viram as vestes que Jesus, o lençol que Jesus tinha sido envolto. E não viram o corpo de Jesus. Desesperadas, ansiosas, aquele sentimento veio ao coração, agora só faltava essa, roubaram o corpo de nosso Senhor, e o anjo apareceu para elas dizendo: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que buscais entre os mortos ao que vive? Nós tivemos um culto sexta-feira, e sexta-feira nós relembramos aqui a paixão de Cristo. A gente relembra a paixão de Cristo já sabendo o final da história, porque a gente não está celebrando um cordeiro lá na cruz. Nós estamos celebrando um cordeiro que foi para a cruz, mas ao terceiro dia venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas ele ressuscitou e ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro daqueles que vão ser ressuscitados para a glória eterna. E aí, queridos irmãos, a palavra que nós lemos é essa, num domingo como esse, domingo de Páscoa. Elas foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Ele não está aqui. Ele previamente tinha dito para vocês. Vocês não acreditaram. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está reinando sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, quero deixar a palavra da nossa pastoral, que diz assim: a mensagem da Páscoa. A Páscoa foi inaugurada com a saída do povo do Egito. Saída histórica. Mas ela se consumou verdadeiramente não com uma libertação geográfica, de escravidão física, mas ela se consumou numa libertação espiritual. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo ressuscitou para a nossa justificação, está lá em Romanos 4, em 1 aos Coríntios também. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Cristo voltará para a nossa glorificação. A mensagem do Hernando Dias Lopes, que está aí no nosso boletim. Cristo está vivo. Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa. Ele vive e reina sobre os séculos dos séculos. Nessa glorificação, lá contemplaremos sua face e nos deleitaremos nele pelo desdobrar de toda a história, de toda a eternidade. Essa foi a salvação de Cristo. Essa é a Páscoa dos cristãos. A Páscoa dos cristãos deve ser pregada, deve ser anunciada, deve ser vivida, deve ser festejada domingo após domingo, não só uma vez por ano. Uma vez por ano, sim, a gente faz essa festa, faz cantata, e a gente fica nessa animação, nessa alegria, mas a Páscoa dos cristãos é todo domingo, principalmente o domingo de quê? De Santa Ceia, porque a Páscoa dos cristãos é a Santa Ceia, que nós fazemos uma vez por mês. A gente não come mais pães asmos e ervas amargas, a gente toma o suco de uva, o suco da uva, o vinho, e come o pão, relembrando o sacrifício de Cristo naquela cruz. Esta é a Páscoa dos cristãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero